Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo. Uma primeira palavra. Luís Montenegro, cidadão português, residente em Espinho, casado, pai de 2 filhos, há 11 meses e 9 dias, Primeiro-Ministro de Portugal. Tem a nossa confiança. Aqui estamos hoje a debater a moção de confiança que o Governo apresenta depois de mais de 3 semanas de ataques, suspeições, mentiras e ultimatos feitos pela oposição. O Primeiro-Ministro tem sido acusado por tudo, pela empresa familiar que teve e pela empresa familiar que já não tem. Para o Partido Socialista, tanto faz que a dita empresa tenha tido apenas como sócios a mulher e os filhos a partir do ano de 2022, ano em que passou a ser presidente do PSD. Ontem, o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, afirmou com pose de grande moralista que a empresa Spinum Viva foi criada pelo Primeiro-Ministro quando já exercia o cargo com o objetivo de receber avanças. A mentira, a calúnia, a desonestidade intelectual passaram em horário nobre. Para o Partido Socialista não contou nada a empresa ter passado a ser apenas dos filhos. Como não valeu de nada, não esclareceu nada a divulgação da lista de clientes da empresa Spinum Viva e a enumeração exaustiva dos serviços prestados. Como foram postas no caixote lixo da irrelevância as informações dadas pelos preços cobrados e pagos pelos serviços aos clientes. Como foi completamente inútil a divulgação dos seus colaboradores qualificados. O Primeiro-Ministro esclareceu tudo, honrando as obrigações de escrutínio e de transparência, deveres a que um político honesto e digno está obrigado. O Primeiro-Ministro em nenhum momento ocultou a existência da empresa familiar. Declarou-a na sua declaração de interesses há quase um ano, quando assumiu o cargo. O Primeiro-Ministro não se recusou a responder a nenhuma pergunta da oposição. Não tinha nada a temer, não tinha nada a esconder. O chefe do Governo apresentou e enfrenta esta moção de confiança com a dignidade de quem não tem nada a temer e nada a esconder. Mas para o líder da oposição, as respostas e os esclarecimentos nunca são suficientes, nunca serão suficientes. Vale a pena lembrar os zigue-zagues do Partido Socialista. Incoerente, contraditório e à deriva de pressões partidárias internas, anunciou a inviabilização da moção de censura, ao mesmo tempo que ameaçava com o voto contra uma moção de confiança. Ou seja, segura ao Governo se o instrumento regimental for a moção de censura, mas derruba o Governo se for uma moção de confiança. Isto é a total insanidade política, senhoras e senhores deputados. Para a disfarçar e tentar credibilizar a débil liderança, o Partido Socialista teve uma espécie de epifania, a da criação de uma comissão parlamentar de inquérito.
O Partido Socialista diz que não quer eleições antecipadas. Diz que não quer eleições antecipadas. O que é evidente é que está desesperadamente a tentar salvar a face. E numa manobra pueril de passa-culpas pela irresponsabilidade de provocar a realização de eleições antecipadas, apresentou ontem, um tanto apressadamente, o requerimento potestativo para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, não sejamos ingênuos. Os verdadeiros objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito são os de atirar lama para cima do chefe de governo, colar-lhe suspeições atrás de suspeições, espalhar mentiras, alimentar sem pudor quem vive da espuma dos dias, num processo de descredibilização que só acabará com o assassinato político. É isto. Tudo bem disfarçado sob a alegação do escrutínio político e em nome da transparência e de uma sã democracia. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro aqui há 7 dias, nem ele nem o Governo se furtam ao escrutínio em todos os domínios, porque levaram a transparência aonde ninguém a tinha levado antes. Temer a Comissão Parlamentar de Inquérito, não parece ser o caso. Todas as explicações pedidas foram dadas. Temer eleições antecipadas não é seguramente o caso também. Não as desejamos, mas se os partidos da oposição não assumirem a legitimidade política do Governo para governar, mais vale 2 meses de suspensão da estabilidade política do que 1 ano e meio de degradação e paralisia. Acabo de citar o Sr. Primeiro-Ministro na discussão da moção de censura do PCP há uma semana atrás. As razões para não sujeitar o país de novo a eleições são as pessoas e o interesse nacional. Há precisamente 1 ano, a Aliança Democrática venceu as eleições legislativas tendo um propósito, o de mudar Portugal. Foi empossado o Governo. Desde o primeiro dia da governação, pôs em marcha a transformação do país, pondo fim à letargia e falta de ambição de 8 anos de governo socialista. Ao desolador legado deixado pelo anterior governo nas carreiras da administração pública, este governo respondeu com a sua valorização. À escalada dos impostos do passado, seguiu-se uma descida, aumentaram-se as pensões, estamos com o desemprego em mínimos e o emprego em máximos históricos. Nestes 11 meses, a economia de Portugal cresceu acima da média europeia. Temos um equilíbrio orçamental com sólido superávit. Com este governo, decisões já muito adiadas foram tomadas nas infraestruturas e na mobilidade, que é exemplo o aeroporto de Lisboa, mas também na rede de alta velocidade, na travessia sobre o Tejo. Para combater a crise herdada, a crise gravíssima herdada na habitação, está em curso o processo de construção de perto de 60.000 novas casas públicas. A imigração está a ter as respostas adequadas, com integração e humanismo. Este governo está atento à segurança, ao combate à criminalidade, sem excluir a prevenção e o combate à violência doméstica. A aposta no policiamento de proximidade para assegurar às pessoas um cotidiano tranquilo. A saúde que tanto conta para os cidadãos está a ser transformada, assim como o ensino público, que carecia de reforma e modernização, que esta governação está apostada em concretizar. Para crescer e pagar melhores salários e fixar os nossos melhores,
os nossos jovens, é preciso que a economia cresça através do investimento público e privado. É isso que o Governo está a fazer com o programa Acelerar a Economia. É para travar este ritmo de progresso transformador que a oposição quer a crise política e deseja eleições antecipadas. A oposição, e em especial o PS, nesta deriva populista, despreza os portugueses e despreza o país. Conta zero a situação mais complexa que se vive na Europa em muitas décadas e o difícil e imprevisível xadrez internacional. Para adensar este clima de lamentável degradação e instabilidade política, o Partido Socialista conta com a companhia dos seus velhos parceiros da Geringonça e do Partido Livre. Mas conta também com o conluio do partido mais à direita deste Parlamento, o Chega, que distrai os portugueses e o país dos seus graves e delicadíssimos problemas internos e se dedica de alma e coração à criação de caos político e institucional que derruba o Governo e leva a eleições antecipadas. Todos unidos no voto contra a moção de confiança, quem diria? Senhor Primeiro-Ministro Dr. Luís Montenegro, acreditamos em si. Conhecemos os seus propósitos e os do seu Governo. Fazer Portugal mudar. Governar a pensar nas pessoas, nas mulheres e nos homens, nos mais jovens e nos menos jovens. Pensar e perseguir a felicidade e bem-estar para todos nós. Temos confiança em si porque sabemos que é um homem sério, um devotado e dedicado servidor dos portugueses e de Portugal. Conte connosco. Muito obrigada.